Esses dias eu tava pensando aqui, né? Nem todo mundo tá pronto para ter uma empresa. E pode soar meio arrogante, pode soar uma coisa esquisita, mas não é verdade? Eu tô falando besteira aqui? Nem todo mundo consegue tocar uma empresa e ser um líder. Aliás, você sabia que a empresa aonde você trabalha ou que você seja dono da empresa, enfim, ela tem ciclos de vida, ela tem fases da vida dela e que ela passa, né? Você tem a fase do namoro, onde ainda você namora as possibilidades de abrir uma empresa, isso sendo visto do lado do empreendedor, do empresário, que vislumbra ser empresário. Aí você tem a fase da infância da empresa, onde muitas das vezes o próprio empresário faz muito pela empresa, não tem colaborador nenhum. O empresário faz de A a Z dentro da empresa. Você tem a adolescência, e a adolescência é um momento em que um turbilhão de coisas acontecem. Você está crescendo, você está se desenvolvendo, já é uma fase um pouco mais robusta, talvez você tenha um ou outro colaborador. Você entra, depois disso, na fase do toca-toca. O que é a fase do toca-toca? Que seria um jovem aí, traçando um paralelo com a gente aqui, com os seres humanos. É a fase em que você tem bastante pessoas trabalhando com você, se for um comércio, e se houver necessidade disso. Você já tem um capital de giro mais consolidado, você já tem alguns tipos de processos, mas na maioria das vezes, o que acontece? O que acontece é que você não tem o processo no papel, você faz porque todo mundo faz dessa maneira, me ensinaram assim e tá tudo certo. E aí, essa é a fase mais complicada para todo empresário. É a fase em que você já possui algum dinheiro, tanto no teu bolso quanto na própria empresa. Eu não quero aqui fazer distinção disso, porque existe, mas vamos tratar como sendo igual. E aí, o que acontece? É a fase da arrogância do líder. É a fase em que o líder acha que já agora eu venci na vida. E de fato venceu, né? Se você pegar a maioria dos brasileiros, ele pode ser considerado uma pessoa vencedora, tem uma empresa com alguns colaboradores, já tem algum giro, ele é um vencedor. Mas não, muitas das vezes, o vencedor que ele pensa ser. Então, aqui costuma ser a fase em que extravagâncias são feitas com dinheiro da empresa. Essas extravagâncias que oneram um caixa cada vez mais delicado. E aí, da mesma maneira que tudo foi construído, tudo desmorona pelas mãos da mesma pessoa. É por isso que eu falo que nem todo mundo nasceu para liderar. As pessoas que de fato sabem liderar são as mesmas pessoas que sabem que não podem ficar com arrogância no peito. São as mesmas pessoas que sabem que você, líder, precisa engolir o teu ego e fazer o que é preciso. Fazer o que dói, porque às vezes o que dói é o que gera resultado. E não fazer somente pelos seus, pelas pessoas que você tem bom relacionamento, fazer aquela água morna. Você tem que fazer o que precisa ser feito.
Se assim você quiser manter sua empresa sempre, né? Sua empresa girando e faturando cada vez mais. Essa é a fórmula de grandes pessoas com grande sucesso. Por que que você acha que, por exemplo, o Silvio Santos, que é talvez a maior personalidade brasileira de todos os tempos, se manteve tão simples até o final da vida dele? Ele entendeu que esse é o jogo. Ele, sim, é um líder inteligente. Ele entendeu, por mais que ele tivesse condições de comprar tudo que ele quisesse, ele entendeu que o jogo não é jogado dessa forma. Aliás, você entende do jogo? Você sabe como que o jogo se desenrola? É uma pergunta interessante, né? É uma pergunta que pega muitas pessoas. Mas que jogo? O mundo profissional e o mundo, principalmente empresarial, é um eterno jogo. Ele é um eterno tabuleiro de xadrez, em que quem faz as melhores jogadas tende a se sair melhor. E ao mesmo tempo, num jogo de xadrez, não é só você comer um peão e achar que está por cima. Num jogo de xadrez, quem pensa 10 jogadas antes é quem vai, de fato, ter uma liderança consolidada. Quem pensa 10 jogadas antes tende a ganhar com muita mais facilidade. É aí que o empresário sobrevive. São essas pessoas que de fato vão liderar, as que entenderem que não é enxergar um passo à frente, é enxergar 10, 12, 15 passos à frente. Para aí sim você conseguir construir uma jogada efetiva, você conseguir construir um jogo perfeito, uma empresa saudável. E aí na fase do toca-toca, que é a fase da arrogância, que é a fase onde o dono da empresa tende a comprar as maiores casas, os melhores carros, mesmo sem poder e sangrando o caixa da empresa, é aí que mora o grande inimigo, arrogância / ego, que não são a mesma coisa, mas fazem o mesmo mal. Secam o caixa da empresa. A arrogância seca o caixa da tua empresa. O ego seca o caixa da tua empresa. O ego custa caro. E as pessoas ficam pelo meio do caminho por conta disso. E às vezes, uma coisa tão suada para ser conquistado, tanto tempo gasto para aquele filho nascer, que é a sua empresa, que é o seu negócio, que é a tua equipe muitas das vezes, se você for um gerente, simplesmente desmorona e vira nada. Mas quem foi o culpado no final das contas? É todo mundo menos você? Ou é o teu ego e a tua arrogância? Mais uma vez, um questionamento interessante. Mais uma vez, um questionamento difícil. Mais uma vez, um questionamento que só vai chegar, na verdade, quem conseguir se enxergar. Enxergar para dentro do seu interior. Aí sim essa pessoa vai conseguir ter uma resposta clara.
Até lá, as empresas vão continuar falindo e nem todo mundo vai conseguir nascer para ser empresário. Então, fica aí o questionamento. Até a próxima.